Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Livro do profeta Amós, capítulo 4 e versículo de número 12. Versículo bem conhecido. Creio que a maioria dos presentes conhecem este versículo, já ouviram várias vezes. Amós fica depois do livro de Joel, que fica depois do livro de Oséias, que fica depois do livro de Daniel. Daniel, Oséias, Joel, Amós. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Quem achou diz amém. Então, leiamos a palavra do Senhor. Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Amém? Pode se assentar. Eu vou estar lendo o capítulo 4 em outra tradução, para que você possa entender o que Deus está dizendo. Ouçam vocês, vacas de Bazã, que pastam nas colinas de Samaria. Vocês, mulheres perversas para com os pobres, cruéis para com os marginalizados, insensíveis e mimadas, exigem dos maridos: tragam uma bebida bem gelada num copo grande. Isto é grave. Eu, o Eterno, jurei pela minha santidade, que ninguém diga que não foi avisado. O dia do julgamento está chegando. Eles vão amarrar vocês e levá-los para longe. Vão manter os cambaleantes na trilha com aguilhão de gado. Eles vão arrastar vocês pelas brechas dos muros da cidade. E vocês vão marchar em filas indianas até serem lançados para o outro reino. É o decreto do Eterno. Vêm junto para Betel e pecam. Depois vão para Gilgal e pecam mais um pouco. A cada 3 dias trazem o dízimo. Queimam sacrifícios puros, oferta de gratidão. Falam bem alto, anunciam ofertas voluntárias. Esse é o tipo de teatro religioso que vocês, israelitas, tanto amam, não é verdade? É o decreto do Eterno. Vocês devem saber que fui eu quem esvaziei suas despensas e limpei seus armários. Eu os fiz passar fome e esperar na fila do pão. Mas vocês nunca tiveram fome de mim. Continuaram a me ignorar. É o decreto do Eterno. Sim, eu fiz parar de chover 3 meses antes da colheita. Eu fazia chover sobre uma vila, mas não sobre a outra. Eu fazia chover sobre um campo, mas não sobre outro. E este então secava. As pessoas se arrastavam de vila em vila, loucas por um pouco de água, e nunca matavam a sede. Mas vocês nunca tiveram sede de mim. Vocês me ignoraram. É o decreto do Eterno. Eu feri suas colheitas com praga e os fiz marchar seus pomares e jardins. Os gafanhotos devoraram suas oliveiras e figueiras, mas vocês continuaram me ignorando. É o decreto do Eterno. Castiguei vocês com as velhas pragas egípcias. Matei seus melhores jovens e seus mais valorosos cavalos. O mau cheiro era tão forte nos seus acampamentos que vocês tinham de tapar o nariz. Mas vocês nem me notaram, continuaram me ignorando. É o decreto do Eterno. Eu feri vocês com terremotos e incêndios. Devastei vocês como fiz com Sodoma e Gomorra. Mas vocês eram como um tição aceso, resgatado do fogo. Nunca olharam na minha direção. Continuaram me ignorando. Tudo isso eu fiz a vocês, Israel. E por isso que eu fiz. Mas o tempo acabou, Israel. Prepare-se para encontrar com o seu Deus. Vejam quem está aqui. Aquele que formou as montanhas, é o que faz o vento. Ele planejou tudo antes de Adão existir. Ele consegue fazer tudo surgir do nada, como a aurora da escuridão.
Ele vem montado nos cumes das montanhas, seu nome é Senhor dos Exércitos. Esse é o capítulo 4 que nós tiramos para nosso apreço, o versículo de número 12. Esse é o capítulo 4, numa versão mais atual, numa versão mais contemporânea, em linguagem mais contemporânea, para que nós pudéssemos entender. Deus está falando com Israel aqui: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Mas nós lemos o capítulo todo e nós vemos Deus repreendendo o povo, Deus chamando a atenção do povo. Se você voltar um pouco o livro de Amós, no capítulo de número 3 e versículo de número 3, está escrito: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Duas pessoas que não estão de acordo não conseguem andar juntas. É impossível para Israel andar com Deus se não está de acordo com Deus. Se Deus quer algo e eles querem outra coisa. Se Deus pede algo, mas eles desejam outra coisa. Para poder andar com Deus, você tem que querer fazer o que Deus quer fazer. Precisa pensar como Deus está pensando. Precisa olhar como Deus está olhando. Porque se Deus olha para um lado e você olha para outro, tão logo você vai se desviar de Deus e vai procurar o seu próprio caminho. Deus exige obediência. Deus tem um plano, Deus tem um trajeto, Deus tem uma história, Deus tem tudo preparado. E o papel de Israel, e no nosso caso, igreja, é entrar dentro daquilo que Deus já planejou. É entrar dentro da vontade e do propósito de Deus. Não é nós criarmos um propósito e estipular para Deus esse propósito para que Ele entre dentro do nosso propósito. Não, não funciona assim. Nós vemos aqui que para os desobedientes só vai restar o castigo. Note bem que no primeiro versículo do capítulo 4, Deus chamou as mulheres de vacas de Bazã. Mulheres insubmissas a seus maridos, mulheres insensíveis, mulheres cruéis. As mulheres serão punidas, segundo o verso. Está diferente nos dias de hoje? Muita gente vai sofrer o castigo. Muita gente já está sofrendo o castigo, porque não consegue se acordar, não consegue ver, não consegue entender o propósito de Deus. O propósito de Deus é perfeito. A visão humana muitas vezes parece direita, mas a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles é a perdição. A pessoa está enxergando de uma forma, mas não é a forma correta. E ela acha que por ela estar enxergando daquela forma, as coisas se tornaram daquela forma. Mas os princípios de Deus são inalteráveis. Olhe bem o que a Bíblia diz: perversa para com os pobres, cruéis para com os marginalizados, insensíveis e mimadas. Era a cobrança de Deus para com as mulheres de Israel. Estamos vivendo dias, meus senhores, em que as mulheres na igreja estão ocupando posições que não eram para estar. Estão se colocando numa situação em que os homens já estão querendo achar um espaço, porque não está encontrando espaço mais. Você acha que Deus não vai castigar? Sabe por que Deus castiga? Porque Deus quer corrigir. Deus está falando: por que eu estou fazendo isso? Prepare-te para encontrar com o teu Deus. Eu estou colocando o plumo na casa, eu estou endireitando a casa. Acorda, enxerga enquanto dá tempo. A Bíblia diz que há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto, porque depois da morte não há mais o que se fazer. Enquanto há vida, há esperança.
Enquanto há vida, há tempo de se arrepender e mudar de atitude. A geração em que estamos vivendo é uma geração perversa, uma geração cruel, uma geração em que quem deveria estar ajudando está se tornando um peso. Quem deveria estar apoiando está causando canseira. E Deus trará cobrança. Deus cobrará, porque Deus, o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho e à salvação eterna. Jesus bem ilustrou: se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho, porque é melhor você entrar no reino cego do que ir com os 2 olhos para o inferno. Jesus não estava mandando você arrancar o olho literalmente, estava te trazendo uma lição para você perceber que algumas coisas você precisa abrir mão, porque é melhor entrar na vida do que ir passar a eternidade no inferno. Algumas coisas que nós fazemos, nós devemos mudar, para que amanhã depois não se tenha mais o que se fazer. Outra coisa que Deus estava chamando a atenção aqui ao povo de Israel. Deus estava dizendo: o ritualismo religioso de vocês não está dando certo. Esse teatro religioso de vocês, eu vou fechar. Vocês vão para o culto para pecar. Vocês pecam numa igreja e depois vão para outra para pecar mais. Eu vou acabar com isso. Eu vou trazer punição. E Deus pune mesmo. Isto é certeza. Isto é certo que Deus traz punição. Irmão, irmã, nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Nós estamos vivendo em dias em que as pessoas pensam que se vir à igreja é fazer a apresentação certinho como manda o folheto, está tudo certo. Que Deus não vai levar em conta o mal que ele está fazendo. Que Deus não vai levar em conta a crueldade do seu coração, a falta de justiça, a falta de caráter. Que Deus não vai levar em conta isso, porque afinal de contas ele está prestando culto, ele está pagando o dízimo, ele está dando oferta, ele está cantando, ele está todo domingo na igreja, ele participa da ceia. Ele se esquece que os olhos desse Deus é como chama de fogo, que a tudo vê, e que não é só o culto de domingo que Deus está enxergando. Deus está olhando para todos os detalhes da sua vida, todos os momentos. O momento que você se ira, Deus está vendo. O momento que você chora, Deus está vendo. O momento em que você passa o calote, Deus está vendo. Tudo isso é culto. Tudo que fazemos é culto a Deus. Não é só vir aqui apresentar um teatro. Ah, mas como eu sou bem crente, olha como eu sou bonito, olha como meu culto é maravilhoso, olha como eu canto bem, olha como eu prego bem. Você acha que isso convence a Deus? Você acha que isso vai ludibriar a visão de Deus? Que Deus vai ver essa fumacinha xoxa subindo e não vai enxergar o seu pecado? Eu vi alguém dizer que o seu pecado te perseguirá. Se você não der um jeito de resolver ele, ele vai te pegar lá na frente e vai te derrubar. Deus está falando: esse teatro religioso não resolve a situação, não remenda a situação. Tem que haver conserto, tem que haver obediência. A palavra foi proferida e a palavra tem que ser obedecida. Aleluia. Terceira coisa que eu entendo aqui nesse capítulo de número 4. Por várias vezes, Deus trouxe punições para o povo. E o povo não entendeu. Não entendeu que aquela chicotada, aquela varada de Deus era para trazer de volta para o aprisco. Entenderam tudo errado. Assim como lá em Apocalipse, quando Deus vai punir os homens com chagas, com úlceras, e ao invés deles reconhecerem que é Deus que os está tratando, que Deus os está punindo, lá em Apocalipse diz que eles vão blasfemar de Deus, vão murmurar de Deus, pois assim
dessa forma tinha acontecido com o povo de Israel. Deus enviou punições, Deus enviou fome, Deus enviou seca, Deus acabou com a plantação, para que eles entendessem que Deus estava os punindo, para eles voltarem a Deus. Mas ao invés disso, eles continuaram rebeldes. Quando Deus parar de te punir, quando Deus parar de te açoitar, é hora de você dobrar o joelho e perguntar: Deus, o que está acontecendo comigo? O que eu fiz? Revela para mim que eu quero consertar a casa. Eu quero acertar as coisas, Deus. Não quero pecar e ir para o inferno. Eu quero endireitar. Acontece que nos dias de hoje nós vivemos um evangelho de triunfalismo, onde a pessoa tem que dar certo de tudo quanto é jeito. A partir do momento que ela aceita Jesus, nada mais pode dar errado na vida dela. Ninguém pode falar nada contra ela, ninguém pode pisar no sapato dela, o dinheiro não pode faltar, nenhum tipo de tristeza essa pessoa deve ter, porque agora ela virou cristã, agora ela pertence a Deus. Meu amigo, você está errado. Deus te ama, e cada vez que você sair fora da linha, Deus vai punir para que você entre de novo na linha. Tempestades vão se levantar contra a tua vida, para que você entenda o que Deus quer de você, para que você entenda por onde é o caminho. O vento às vezes vai soprar tão forte, que você vai pensar que é o fim, mas é só Deus te mandando entrar na estrada certa. É só Deus mandando você aplumar seu barco na direção certa. Provas vêm, punições vêm, mas não é para te matar, é para acertar. Agora, triste é quando faz como fez o povo de Israel. Deus está trazendo punição para te acertar, porque te ama, mas ao invés de você entender, você faz como um animal irracional, ignora, apanha igual burro e continua errando, continua batendo cabeça, continua indo na direção errada, sofrendo, carregando uma carga enorme, mas não abre mão do erro, continua no erro. Ai, é muito triste, é muito terrível. Deus está falando, o tempo acabou, é hora de acertar a casa, o dia é agora, o momento é esse. Sem obediência você não vai a lugar nenhum. Ou você aprende a obedecer, ou você não faz parte do aprisco. Obedecer é característica primária das ovelhas. Tem que saber obedecer. Eu aprendi na Bíblia que obedecer gera milagre. Os obedientes são abençoados, os desobedientes sempre caem em provação. Olha bem, se não fizer covas, não haverá água. Lá em 2 Reis, capítulo 3, 16 ao 20. Leia e você vai entender. Se não reunir as vasilhas, não tem azeite. Tem que reunir vasilha para poder ter azeite. Obedeceu a ordem, reuniu as vasilhas, tem azeite para encher os vasos. Se não mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, não haverá a cura da lepra. Tem que mergulhar 7 vezes. Mas eu não concordo, pastor. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Tem que obedecer, meu irmão. Se você concorda ou não concorda, obedeça. Mesmo discordando, mas obedecendo, o milagre vai acontecer. O segredo da obediência é muito grande. Se você não ir ao tanque de Siloé, nunca vai ver, vai ser sempre cego. Se é para a ordem é ir, tem que ir. Se não tirar a pedra, não tem ressurreição. A ordem foi dada, obedeça. Porque se você obedecer, milagre vai acontecer na sua casa, milagre vai acontecer na sua vida, restauração vai acontecer, restituição vai acontecer, milagres vão acontecer. Tem que haver obediência.
sem obediência, nada. Para mim encerrar esse ponto, eu quero dizer que Deus deu um brado: é melhor obedecer do que sacrificar. Agora eu não sei por que isso não entra na cabeça do povo. É melhor obedecer do que sacrificar. Se você trazer o maior sacrifício do mundo, mas em rebeldia, você está perdendo o seu sacrifício. Tem muita gente errada nos nossos dias, nesse quesito. Pessoas sacrificando, como diz a Bíblia, sacrifício de tolo. Porque faz muito sacrifício, mas não prioriza a obediência. Não gosta de obedecer. É de dura serviço. Não gosta nem sequer de saber que existe ordenança para ele. Tem gente que, se ele vê a placa vire à esquerda, ele, de tão rebelde que é, vira à direita, só para ver se alguma coisa vai dar errado mesmo. De tão duro que é, não gosta de obedecer. Se vê um guarda municipal, um policial, qualquer coisa, ele quer achar confusão, porque ele acha autoridade. É de tão dura serviço. E no meio da igreja também existe gente desse jeito. Não quer obedecer, mas nem matando. Enquanto você não aprender o caminho da obediência, não adianta sacrificar. Se quiser fazer algo para Deus, primeiro entenda que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Este encontro com Deus está marcado. Deus disse: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Quando Deus disse prepara-te, é porque o encontro vai acontecer. E você que tem que dar seus pulos para se preparar. O encontro está marcado. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo de número 10, uma palavra para a igreja, não é para o mundo. Está escrito: todos compareceremos diante dele. Todos. Todos os cristãos hão de comparecer diante de Deus. Todos os homens hão de prestar contas a Deus. Agora você pode escolher aonde é que você vai se encontrar com Deus. Eu preferiria encontrar-se com Deus no tribunal de Cristo, porque ali eu vou estar recebendo o meu galardão. Encontrar com o Senhor nos ares, no arrebatamento, e depois ir para o tribunal de Cristo para acerto de contas, o que fiz através de meu corpo, o pagamento que terei. Agora, se você não quiser este encontro, o outro encontro está lá em Apocalipse capítulo 20, conhecido como o juízo final. Se você não quiser ao encontro, fala: eu não quero ir ao encontro, eu tenho uma triste notícia para você. Se você não foi arrebatado, se você não fez parte da grande multidão com palmas das mãos, não tem como fugir ao encontro. Você vai de qualquer jeito. Não tem como não ir. Sabe por que não tem como não ir? Porque a Bíblia diz que os céus e a terra desaparecerão, e a única coisa que existe é um trono branco, e o Senhor está assentado sobre ele. Não tem para onde ir. Tem que entrar na fila e ir encontrar-se com Deus ali. É muito melhor aceitar Jesus e ir morar no céu. É muito melhor. Sabe qual é o dia de se preparar para esse encontro? O dia de se preparar para esse encontro é hoje, é agora. O amanhã não te pertence. Amanhã pode ser tarde demais. Eu me lembro de uma senhora que o pastor fez o apelo para ela, dizendo: a senhora não quer aceitar Jesus? E ela disse: amanhã eu venho e aceito a Jesus. Naquela noite ela morreu. E o que foi de sua alma? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Dia para se preparar é hoje.
Ninguém sabe o dia que o Senhor trará você ao encontro dele. Ninguém sabe o dia do arrebatamento. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Ninguém sabe. Nós podemos fazer milhares de contas e fazer julgamentos e pesquisas e imaginar que em 2000, e nós não sabemos. Quantas pessoas tentaram acertar o dia da vinda de nosso Senhor e erraram feio. E ainda tem gente tentando. Eu acho que até o dia do arrebatamento ainda tem gente fazendo conta. Ninguém sabe. Somente o Senhor soberano é quem sabe. Ele é o Senhor do tempo. Esse Deus que marcou o encontro, Ele é um Deus presciente. Você só sabe do ontem e do agora. E o ontem você já esqueceu. E o agora você enxerga mais ou menos, pouquinhas coisas. Mas esse Deus, Ele é presciente. Ele sabe tudo sobre você ontem. Ele sabe tudo sobre você hoje. E sabe tudo sobre você amanhã. Ele é transcendente. Ele passa, todos vêm e desaparecem, o nome desaparece, mas esse Deus não, Ele transcende os tempos, as gerações, os impérios. Ele sempre é o Senhor e não muda. Não vai acontecer de do dia do encontro Ele estar velhinho, cansado ou fraco. Não, Ele vai continuar sendo o Deus Todo-Poderoso que disse: haja luz. Ele sempre é. Ele transcende. E Ele é eterno. Eterno é o seu nome. Ele é eterno. O Criador de todas as coisas. Ele sabe tudo, Ele controla a natureza. Ele é o Senhor. E Ele é provedor. A Bíblia diz lá no versículo de número 13 que nós lemos: Ele do nada, Ele faz tudo. Nós humanos, às vezes temos tudo e não fazemos nada. Agora Deus, do nada, Ele faz tudo. O crente, irmão, ele tem tudo para ser salvo. Ele tem tudo. Tem tudo, tudo, tudo. Não falta nada para você se salvar, irmão. Não falta nada. O que falta para você ser salvo? Nada. Deus já fez tudo por você. O que você precisa é só entender que Ele é o Senhor e obedecê-lo de todo o coração. Entregar a sua alma a Ele de verdade, render-se a Ele de verdade. Tudo o que precisa Ele já enviou. Ele já morreu na cruz para te salvar. O seu sangue já te remiu. Já pagou um alto preço para te tirar do pecado, do inferno, da morte. Ele já enviou o Espírito Santo para te consolar, para te ajudar, para te capacitar, para te consolar. Você já tem tudo. Aleluia. E se você precisar de alguma coisa, Ele ainda pode prover. E a Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Esse título só pertence ao Senhor. Ninguém pode usar esse título, Senhor dos exércitos. Somente o nosso Deus. Quando diz exércitos, está no plural. Ele não é o Senhor do exército, Ele é o Senhor de todos os exércitos. Ninguém move um dedo se esse Deus não permitir. Ele é soberano. Ele é o Senhor. E não tem como escapar dele. Não tem como fugir dele. O encontro está marcado e não tem como adiar. O dia já está predito pelo Senhor. Sabe o que compete a nós? A única coisa que compete a nós, que está para nós: prepare-se. Prepare-se. E o dia de se preparar
é hoje, é agora. Coloque-se de pé. Eu quero orar com você. Eu sei que ninguém é perfeito, perfeito somente é o Senhor. Todos nós temos falhas. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos os homens são falhos. E todos carecem da graça de Deus para se salvar. Todos precisam do auxílio do Espírito Santo para continuar caminhando. Então, eu quero que você ore comigo, conclamando mais e mais desse poder do alto sobre as nossas vidas, para que possamos vencer a nós mesmos, para que possamos vencer o pecado e a morte e chegar até o destino do Senhor, aquilo que Ele já traçou para nós, aquilo que já está predestinado para as nossas vidas, que não saiamos deste caminho, mas que entremos de acordo com a sua vontade. Ó grande Deus, todo-poderoso é o Senhor. Tu és fiel, Senhor. A tua palavra é a verdade, meu Deus, e ela foi pregada de acordo com a tua vontade para esta noite. Ah, meu Deus, tu que conheces cada coração aqui presente, tu que sabes, meu Deus, da oração que está sendo feita, tu, Senhor, que conhece o profundo da alma, da onde está brotando esta oração, meu Deus, o teor destas palavras tu sabes. Oh Jesus, tu sabes e conhece todas as coisas. Em nome de Jesus agora, ouve a oração do teu servo e da tua serva e concede salvação, concede libertação, Jesus, concede uma nova chance, uma nova oportunidade. Enche com teu Espírito, para que seja salvo, para que encontre a vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Jesus.